Estamos de volta com o Dr. Vladimir Camargos. Ele é especialista em direito esportivo, tem um currículo denso nessa área. Eu acho que eu acabei não dizendo na apresentação dele. Para quem não sabe, ele foi relator de comissões que elaboraram o Estatuto do Torcedor, a reforma da Lei Pelé, a Lei da Copa e demais leis e normas administrativas federais voltadas aos Jogos Olímpicos de 2006. Então a bagagem dele é imensa. E eu vou te perguntar agora, Vladimir, para colocar um tema bem atual também. Semana passada, a presidente Dilma entrou de repente na questão da Copa, exigindo novos procedimentos na segurança das delegações, porque tinha havido um incidente com o ônibus que transportava os jogadores da seleção brasileira no Rio de Janeiro, e ela não quer isso, não é só com a seleção brasileira, não, com todas. E interveio. De repente, o Rio de Janeiro ficou sitiado porque tropas federais foram mobilizadas para cuidar, acompanhar as delegações na rua, para o treinamento, para o dia do jogo. Isso aí a lei da Copa não previu. Poderia, numa circunstância mais problemática que o país está vivendo, chegarmos a uma situação dessa, de uma autêntica emergência? A Lei Geral da Copa, ela dá abertura para que normas administrativas do Ministério da Justiça... Isso foi previsto, então, que poderíamos ter uma conflagração. Sim, até quanto à responsabilidade do Estado. Eu digo que o brasileiro tem que ter ciência da nossa responsabilidade de estar recebendo 12 chefes de Estado, que já estão confirmados, as delegações de todas as seleções que para cá estão vindo, e milhões de turistas. Já estão confirmados só de turistas estrangeiros, quase 1 milhão de turistas estrangeiros se movimentando pelo Brasil. E a notícia de hoje é que mais turistas estão chegando, que está aumentando, até porque os preços foram um pouco rebaixados, Reinaldo. Então, é uma preocupação válida essa com a segurança. E é normal que, quando há um evento como este, que as tropas federais sejam mobilizadas, não como algo de emergência, de segurança excepcional, não é isso. É porque, como eu disse, é um evento especial e que merece, portanto, uma atenção especial também. Mas, enfim, a Lei Geral da Copa tem aberturas para esse tipo de abertura para isso, apesar que não trate especificamente sobre o tema. Mas tem a abertura, né? Ela é coberta. Na linha da pergunta do Reinaldo, as manifestações ocorreram depois da aprovação da lei, né? Aconteceram em meados de 2013, há praticamente um ano atrás, e a lei é de 2012, quando ela é sancionada. Depois de passar dessas manifestações, de vendo como que o povo brasileiro tem... às vezes utilizado desse momento de visibilidade da Copa do Mundo para poder protestar sobre diversos assuntos, problemas que existem na nossa sociedade há muito tempo. Fazendo uma reflexão hoje, o Dr. Vladimir acha que alguma coisa ficou faltando aqui na Lei Geral da Copa, se tratando especificamente dessas manifestações populares? Daniel, eu vejo, como a maioria das pessoas, que as manifestações são devidas. O povo brasileiro realmente tem que demonstrar sua insatisfação com a situação que ainda o nosso país se encontra em diversos níveis. Então, não sou daqueles que esteja contrariado com respeito às manifestações. É claro que não se imaginava, quando da negociação com referência à Lei Geral da Copa, que elas tivessem essa amplitude. Parecia que era unanimidade, que todos os brasileiros queriam uma Copa, né? Que a Copa seria dos brasileiros, do Brasil. É verdade. E o mundo começou a olhar para o Brasil assim também, não é? Com certeza. E o mundo, de repente, passa a imaginar, o que eu acho que não é verdade, que os brasileiros não querem a Copa. Felizmente, as pesquisas estão demonstrando que o nosso espírito de acolhedores, hospitaleiros e amantes do futebol prevalece, que sim, nós queremos receber bem os turistas e queremos fazer a Copa do Mundo. As manifestações provavelmente ocorram, nós só esperamos, nós que acompanhamos a Copa do Mundo, né, que isso não afete diretamente essa nossa imagem, essa nossa vontade de receber bem e principalmente a segurança do próprio brasileiro. Eu estive na abertura da Copa das Confederações no ano passado com minhas crianças, minha esposa, e nós passamos pelo meio da manifestação que estava ocorrendo, que se tornou uma manifestação pesada depois, porque a polícia interveio e com bombas e tudo. Foi um momento difícil. Espero que isso não ocorra durante a Copa do Mundo, ainda que o direito à manifestação deva ser preservado. Nós falamos, doutor, de legados da Copa, né? E aí, quando nós falamos em legados da Copa, nós pensamos em novos aeroportos, novos estádios, mobilidade urbana, a telefonia, enfim.
melhorias no Brasil, e que aí são com os brasileiros, muita gente vai pensar, são os jogadores do Filipão, dos torcedores de futebol, não, é todo mundo, né? É de todo mundo. Mas antes de aeroporto, de estádios, de mobilidade urbana, você precisa de educação e de hospital, de saúde, né? De moradia, de emprego. Eu acho que dá para andar tudo isso, a gente dá conta de tocar tudo isso. Agora, é um momento específico de discutir isso, não é porque nós estamos esquecendo de educação, de saúde, de emprego, de moradia, de segurança, por conta de estar fazendo a Copa do Mundo. É porque o momento é esse, é agora, né? Essas coisas a gente vai lidar com elas diariamente, Copa do Mundo é daqui 70, 100 anos ou nunca mais, né? Então, é um evento específico, como é a lei também. Agora, eu gostaria de saber que legado essas manifestações podem deixar para a FIFA. Eu acho que a FIFA e outros países poderão absorver um pouco do que está ocorrendo aqui no Brasil, até para que essas negociações, eu acho que a FIFA está ficando forte demais, a imposição dela é muito grande, e eu acho que em função do que está ocorrendo aqui no Brasil, de repente, outros países que vão sediar possam ter benefícios maiores do que o Brasil. Eu não tenho dúvida que a FIFA comece a negociar com os países de um outro modo, não que ela tenha sido mais dura com o Brasil, mas o reflexo, não é, das manifestações no Brasil, tenho certeza que levará os dirigentes da FIFA a uma postura talvez mais reflexiva sobre como dialogar com países soberanos que vão receber um evento que é dela. Tem que deixar bem claro que o evento é dela. E sobre também a questão que você bem lembra das manifestações e o legado que a Copa deixará, eu faço a seguinte pergunta. A Copa de 2006 na Alemanha, obviamente que eles não tinham, os alemães não tinham, os estádios como algo que fosse, a construção e reforma de estádios como algo que fosse prioritário. Você pode até contrapor, Lopes, me dizendo o seguinte, poxa, mas os alemães já tinham uma educação de alto nível, os alemães já tinham estradas construídas, mas eles estavam enfrentando uma crise seríssima naquele momento, era uma crise seríssima, que desembocou depois, inclusive, em 2008, com um estouro, né, de uma crise mundial, e, além disso, eles precisavam de investimento na área de energia, que era periclitante meio que naquele momento. Mas o que os alemães perceberam? Nós precisamos movimentar a nossa economia, a construção dos estádios, a vinda dos estrangeiros vai dinamizar a nossa economia. O que eu imagino, então, sobre a Copa no Brasil, que eu diria para os senhores e para os telespectadores, é um momento de o Brasil, na verdade, trazer mais recursos. A Copa das Confederações já foi paga, foram 10 bilhões de novos investimentos na Copa das Confederações. Só esse recurso novo na economia do Brasil já teria pago todas as arenas reformadas e construídas. A Copa do Mundo, como um todo, junto com a Copa das Confederações, pode movimentar mais de 150 bilhões de reais. 150 bilhões de reais. Qual economia do mundo não estaria satisfeita de receber esse recurso? Eu imagino, portanto, que nós, brasileiros, devíamos estar contentes porque esses recursos novos que chegam na nossa economia através da Copa do Mundo, eles sim vão poder ser utilizados para que a educação também possa melhorar. Não que a Copa do Mundo resolva esse problema, mas é recurso novo, que entra também no caixa do governo e que pode ajudar a resolver os nossos problemas locais. Agora, precisaríamos, doutor Vladimir, unificar essa linguagem, sabe? Por exemplo, o torcedor faz a pesquisa, ele está querendo ver a Copa, está torcendo para o Brasil ser campeão, ser ex-campeão. Tem queixas? Tem a manifestação, ele vai, que é outra coisa. Mas, de repente, vem o Ronaldo, o nosso maior artilheiro brasileiro em Copas do Mundo, e diz assim, o Brasil fez muito mal o dever de casa, não cuidou dos estádios, eu estou envergonhado. E vem a presidente Dilma, puxa a orelha dele e tal. O Ronaldo, não satisfeito com isso, ele disse, vândalo é no cacete. Quer dizer, para a opinião pública internacional é meio complicado administrar uma situação dessa. E ainda mais, Reinaldo, se você me permite, para um ídolo como o Ronaldo, né? Não é qualquer pessoa que está falando isso. E foi ídolo que construiu a idolatria em torno dele, não foi no Brasil, não. Estimulando a violência. Exatamente. Essa do vândalo, ele foi infeliz demais. Agora, quanto a essa questão de sentir vergonha por isso ou por aquilo, eu acho que ele deveria ter o cuidado, e aí é o cuidado de quem está exercendo um cargo de gestor, né, desse habilidade, evento. Mas que nós ficamos com vergonha, ficamos, né? Mas ele não poderia dizer. Ele não poderia, né? Mas a vergonha que ele sente, eu sinto também, dos atrasos, da gente não ter... Eu acho que a gente cumpriu bem a lei, foi a primeira parte que a gente cumpriu, e de lá para cá nós viemos capengando, nós cumprimos muito pouco do que está acordado com a FIFA, sabe? O que eles reclamaram lá fora, eles reclamaram com razão. Então, acho que tem motivos para sentir vergonha, sim. E depois, os investimentos que seriam para tudo aquilo que a gente falou, para infraestrutura,
e demais, o governo investiu praticamente nas arenas, investiu dinheiro demais. O BNDES, que tem um juro pequenininho, colocou dinheiro demais nas arenas. Eu acho que essa foi uma parte errada. Eu pergunto para o doutor Vladimir se isso não pode instabilizar o evento assim que for dado o pontapé da partida inaugural, Brasil e Croácia, logo daqui a pouco. Eu não falo em nome do governo brasileiro, eu sou um professor, um advogado, ainda que tenha trabalhado no atual governo e tenha orgulho de ter trabalhado neste governo. Então não me compete aqui defender o governo, fiquem tranquilos com relação a isso. Sou crítico também com referência a algumas questões, como os senhores sabem. Mas eu imagino que, assim como também um outro jurista da área desportiva chamado Pedro Trengraus, que é da Fundação Getúlio Vargas, ele disse que talvez tenha se criado uma falsa expectativa de entrega de obras que não eram necessariamente relacionadas à Copa do Mundo. Aquilo que é necessário para que a Copa do Mundo seja realizada no Brasil está sendo entregue, não só as arenas, como os aeroportos recebendo bem. Eu passei essa semana passada no aeroporto de Brasília, está monumental a parte nova. O aeroporto de Brasília, que era meio acanhado, hoje é um aeroporto com padrão realmente internacional. Aliás, vários voos internacionais chegando ao mesmo momento no aeroporto de Brasília. Outros aeroportos têm problemas, mas vão receber bem os turistas que aqui estão chegando. Mas as obras de mobilidade, e vejam bem, este é o tema das manifestações do ano passado, as obras de mobilidade não estão sendo entregues pelos governos locais nos prazos que foram prometidos. Eu estive no começo de 2013 em Cuiabá e fiquei surpreso, até como goianiense orgulhoso que sou, de certa forma, vamos dizer assim, invejoso, né? Cuiabá está desenvolvendo mais rápido que Goiânia no sentido do transporte público, porque está recebendo a Copa do Mundo. A cidade toda é esburacada, como se diz, para que se construa VLT, viadutos, linhas rápidas de ônibus. E a notícia que eu tenho, eu não voltei a Cuiabá depois, mas que continua mais ou menos assim, que elas não vão ficar prontas para a Copa do Mundo. Estou voltando do Rio de Janeiro igual, a cidade está toda tomada por obras, Podemos então sim ficar frustrados porque queríamos mostrar, nós estamos recebendo a nossa casa e queríamos mostrar a casa pronta. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse a Copa do Mundo, essas obras não aconteceriam nesta velocidade, não seriam entregues agora. Duvido que Cuiabá receberia tantas obras, duvido que o Rio de Janeiro reformulasse toda a sua zona portuária, retirasse, por exemplo, um elevado, que era uma feiura, né, uma cidade tão linda que tem aquele elevado do gasômetro, está sendo retirado, passando por túneis. Talvez a situação para os Jogos Olímpicos seja bem melhor, então. O Rio de Janeiro já vai estar pronto para os Jogos Olímpicos, com a linha de metrô nova, os ônibus já estão funcionando nas linhas dedicadas, o tal BRT. Não é? E provavelmente o Rio de Janeiro, que vai sediar outro grande evento daqui a 2 anos, que é as Olimpíadas, ele vai ser a prova provada do legado positivo dos investimentos na Copa do Mundo, que vai ser outra cidade, sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que nós estamos na década do esporte no Brasil. Começamos com os Jogos Mundiais Militares, que foram maiores que os Jogos Pan-Americanos. Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos de 2016. E uma questão que o brasileiro talvez não perceba muito. Se os Jogos Pan-Americanos de 2007 não tivessem dado certo, nós não teríamos recebido nem mesmo os Jogos Mundiais Militares, quanto menos Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Ok, nós vamos para mais um bloco comercial, Daniel. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Vladimir Camargos, aqui no Roda de Entrevista, nesta terça-feira.